Saudamos a todos nossos amados irmãos com a doce, eterna, gloriosa paz de Jesus Cristo. Queremos que você, a partir desse momento, esteja sintonizado com o estudo desta palavra. Saudamos também os nossos pastores, apóstolo Uriel de Jesus e Jussara de Jesus. E a você que tem acompanhado a ministração dos estudos bíblicos da Escola Dominical. Com toda certeza, esses ensinamentos vão trazer grande contribuição para a sua vida espiritual, para o entendimento do que a palavra de Deus explana. E assim você possa realmente ir enriquecendo e a graça de Deus lhe abastecendo para que você seja uma pessoa verdadeiramente espiritual. A lição de hoje tem por título os dons de revelação, que faz parte dos dons do Espírito Santo. O texto que nós vamos ler são três: 1 Coríntios 12, 8 e 10, Atos 6, 8 e 10, Daniel 2, 19 e 22. Eu vou primeiro ler tão somente o 1 Coríntios 12, 8 e 10, que é o texto que vem ao assunto diretamente. 1 Coríntios 12, a partir do 8, diz assim: porque a um pelo Espírito Santo é dado a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro a operação da ciência, operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espírito, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Então você vê que na sua totalidade são 9 dons espirituais que o Espírito Santo dá à igreja, particularmente a cada irmão que buscar os dons espirituais. E os dons espirituais realmente é uma grande promessa de Deus desde o Antigo Testamento para os nossos dias e o final da igreja, mas foi também para os dias, eu poderia dizer, finais do povo de Deus com a presença de Jesus. Não que ele tenha se exterminado, mas até a chegada de Jesus. Eu vou ler aqui essa promessa que está em Joel 2:28, pois vão ter uma ideia de como é que foi prometido isso. Joel 2:28 diz assim, que é a promessa de Deus do derramamento do Espírito Santo para, então, o seu povo, os judeus, no final de um tempo, que foi a época da plenitude quando Jesus veio. 2:28. E há de ser, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visão. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei do meu Espírito. Naquele dia que ele está dizendo aqui, seria a etapa final do tratamento de Deus diretamente com os judeus, porque em seguida Jesus estaria dando um novo prosseguimento para a vida e a salvação, não só dos judeus, mas de todos os gentios, que somos todos nós que não somos judeus. Os dons espirituais, meus amados irmãos, é da mais suma importância para a igreja, para o crente. E a igreja é formada pelos crentes. A igreja não é o prédio, não é a denominação, mas a igreja são todos os crentes que formam o corpo de Cristo. Os dons espirituais são concedidos à igreja a fim de que ela seja edificada. Isso é, cada crente seja edificado. Nós estamos vivendo hoje o tempo do fim. Não é aquele tempo do fim da história dos judeus que culmina com o envio de Jesus, que eles não recebem Jesus, e pelo contrário, eles crucificam a Jesus. Mas a partir dali é que Jesus, então, no seu sacrifício, pôde atingir a todos os demais. Porque a princípio ele vindo para os judeus iriam fazer a obra para a revelação do Deus de que eles foram chamados para formar aquela nação do povo eleito de Deus. Então, continuando, eles estão vivendo o tempo trabalhoso. Como diz 2 Timóteo 3, Paulo falando, escrevendo a Timóteo. Estamos vivendo um tempo trabalhoso,
necessitamos de sabedoria que vem do alto. Nós estamos aqui tratando hoje de sabedoria humana, mas de sabedoria que vem do alto, ou seja, de sabedoria divina. Esta sabedoria divina é necessária na vida de cada crente, para que ele possa viver vida com qualidade, vida com abundância. Quando Jesus disse que ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância, é no sentido de abundância na ordem secular, de bens, de nada faltar, de riqueza, não. É sabedoria divina para lidar neste mundo, porque este mundo jaz o maligno. Este mundo é o mundo de trevas, e nós somos o sal e a luz do mundo para fazer a diferença deste mundo e alcançar os que estão perdidos. Jesus disse que veio para resgatar o que se havia perdido. Essa missão ele fez, cumpriu na cruz, mas determinou a nós, através do ídolo, e que nós realizássemos a colheita. É como se o lavador plantasse tudo, e na hora já dos frutos, na hora da safra estar a ponto de ser colhida, nós fôssemos aquelas pessoas que iríamos colher, né? Eis que os campos estão brancos, e assim, esse é o tempo dos campos brancos, e nós somos o que vão fazer a grande colheita, porque nós esperamos no tempo do fim um grande avivamento. A Paulo falou que é tempo trabalhoso, eles que estão no momento. Estamos em meio a uma pandemia. A dificuldade e a fome estão se aproximando em grande parte da terra. Mas há algo lá na frente, que é a promessa também que vinha o avivamento, que vinha o avivamento através do derramamento do Espírito, e que nesse grande avivamento haverá uma grande colheita. E aí virá o fim. Porque todos nós estamos abrindo a boca, ora vem, Senhor Jesus, Jesus vem, mas não estamos sentindo que essa é um sinal da sua vinda. Não é? E assim nós estaremos realizando com o Espírito Santo, com os dons de poder e de virtude do Espírito Santo, para fazermos esta grande obra para Deus. Então, no dia de Pentecostes veio o derramamento do Espírito, a fim de que sejamos edificados e jamais viemos a cair nas astutas ciladas do inimigo. Sim, porque o mundo jaz no maligno. Ponto número 1 da nossa mensagem de hoje. Palavra de sabedoria. Como eu disse, são 9 dons. Esses 9 dons estão distribuídos em 3 categorias. Dons de revelação, com 3 dons, dons de poder, com 3 dons, dom de elocução, com 3 dons. Nós hoje estaremos tratando especificamente dos dons de revelação, que abrange o dom de sabedoria, abrange o dom da palavra de conhecimento e abrange o dom do discernimento do Espírito. Ponto 1 do tópico número 1 da palavra sabedoria. 1. Conceito. Conceito do termo. Palavra de sabedoria. A palavra é a escrita. A palavra é a palavra falada. E essa palavra é que nós pregamos. A sabedoria é um dom que trata da sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria vem de Deus. Não estamos tratando aqui de sabedoria de homem, que é conquistada, com conhecimento de homem, que é conquistado, com a ciência que o homem recebe, a fim de que o mundo possa ter melhores situações. Mas isso já estava escrito já no Antigo Testamento, em Daniel 12:4, que a ciência se multiplicaria. Daniel 12:4 é 4:12, que a ciência se multiplicaria. Sim, para quê? Para que o homem tivesse condições de sobressair nessa terra tão atacada e tão devastada pelos espíritos malignos. Palavra de sabedoria refere-se a uma capacitação divina e sobrenatural para que o crente possa tomar decisões sábias em circunstâncias extremamente difíceis. É a operação do Espírito Santo dando sabedoria ao crente para conduzir a sua vida espiritual no meio do caos espiritual que o mundo vive. Esse termo jaz no maligno chama-se jaz, é morto. O mundo está morto, espiritualmente falando, mas está intensamente vivo na sua alma e no seu corpo para fazer tudo que desagrada a Deus. No Antigo Testamento, Deus
dava esporadicamente e em situações realmente específicas o dom do Espírito Santo para determinadas pessoas que faziam parte do povo de Deus fazerem alguma coisa. Por exemplo, quando foi a construção do tabernáculo. Na construção do tabernáculo, Deus capacitou pelo Espírito a Bezalel, para que ele fizesse todas as peças, os artifícios, os móveis. E ele teve uma sabedoria tremenda. Olha lá o que é que diz Êxodo 31, a partir do 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência, em todo artifício, para inventar invenções, trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em levantamento de pedras para encaixe, artifícios de madeira, para trabalhar em todo o lavor do trabalho do tabernáculo. Então nós vemos que ele fez isso na construção do tabernáculo. Ele deu sonhos a José, para que José pudesse decifrar os sonhos de Faraó, para que José pudesse chegar à posição de governador e administrar aquela grande nação do Egito, o segundo depois de Faraó. Ele deu sabedoria a Salomão, para que Salomão pudesse realizar um governo com justiça perante o seu povo. E assim por diante. No Novo Testamento, nós temos o exemplo do Estevão. Estevão foi cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Para quê? Para que assim ele pudesse pregar o Evangelho. Ele discorreu no seu sermão, na sua pregação, toda a história desde Abraão, no Egito, do povo de Israel, e chegando a Moisés, e o povo ficava atento, mas como era a palavra de Deus, foi rejeitado por muitos e chegaram até a apedrejá-lo por causa disso. O dom de sabedoria, meus irmãos, é um recurso extraordinário. Não só foi especificamente para o Novo Testamento, mas principalmente extraordinário para a solução de problemas igualmente extraordinários que nós temos com o advento da igreja. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E essas portas não prevalecerão por causa da sabedoria que estão inserida em cada um dos crentes que buscarem o dom do Espírito Santo. E no caso, esse dom de sabedoria que estamos falando aqui agora. Porque é a capacitação sobrenatural do Espírito Santo na vida da igreja, de cada crente, para orientação, conselhos, soluções de problemas e das dificuldades que ele tem que enfrentar no mundo. Por isso é importante que busquemos o batismo com o Espírito Santo. Uma síntese disso, a sabedoria que se refere em 1 Coríntios 12, 8, que estamos aqui estudando, não é humana, adquirida mediante livros, através das faculdades, da ciência que se desenvolve, como eu já falei antes, mas é aquele dom que vem, é divino e vem de Deus. Ponto número 2. A Bíblia é a palavra de sabedoria. Sim, a sabedoria é dada pelo Espírito Santo, mas nosso conhecimento, ela vem extraído da palavra que o Espírito Santo tem responsabilidade para fazer prevalecer. Os dons espirituais não eram conferidos coletivamente, era individualmente, como eu falei, no Velho, mas no Novo é coletivamente. Toda a igreja poderá se abastecer dos dons espirituais. Não vemos mais hoje pregações dirigidas a esse grande milagre, grande fenômeno, grande poder de Deus que é o batismo com o Espírito Santo. Mesmo as igrejas pentecostais, são muitos que ainda não são batizados com o Espírito Santo. Aí eu pergunto, como realizar esta obra do tempo do fim se não for no poder do Espírito Santo? Aí volto lá atrás, como é que a igreja começou se não foi justamente derramado o poder de Deus e a virtude do Espírito Santo no dia de Pentecostes? E os crentes que estavam tímidos e trancafiados no cenáculo saíram à rua
e abrir a sua boca nas barbas ou diante dos doutores da lei, diante dos líderes, Caifás, Anás e todo o clero judaizante. Deus confere aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões em casos de todas as ordens e natureza que possam surgir no decorrer da história da igreja na face da terra. Neste ponto agora, o ponto número 3 do tópico número 1, que tem por título Uma liderança sábia. Lá em Efésios 4:11 diz que Deus deu à igreja uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, ensinadores, querendo o aperfeiçoamento dos santos ou da igreja. Mas isso só poderia acontecer com a capacitação que o Espírito Santo de Deus dá à liderança da igreja. A palavra de sabedoria trata-se de sabedoria do alto, como já disse antes, e nós vamos aqui ver isso que eu estou dizendo em 1 Coríntios 2, 6 e 7, que diz assim. 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Por isso que a promessa do derramamento do Espírito Santo em Joel 2:28 é para o tempo do fim. É para o tempo da igreja que começou há 2000 anos atrás, no dia de Pentecostes. Ali já começou a sabedoria de Deus e foi através dos apóstolos que vieram todos os cargos ministeriais. Este dom é concedido apenas o suficiente. Ele não é um dom assim para esbanjar, não. Para ser usado esbanjadamente. É nos momentos certos, nas ocasiões certas, para aquilo que é útil à igreja. Para aquela necessidade que surge na obra de Deus e na igreja. Porque se fosse assim, algo de um talento de um artista, por exemplo, de um pintor, aí ele ia esbanjar. Não, é para utilizar para a obra de Deus no momento certo. Este dom transmite uma palavra de sabedoria para orientar a igreja, o obreiro, o crente, porque todos têm direito a ser batizados com o Espírito Santo. Em Lucas 21:15, vemos que este dom foi também uma promessa de Jesus que ele fez. Ele disse assim, Jesus falou, boca de sabedoria a quem não poderão resistir nem contradizer todos quanto vos opuserem. Quer dizer, ninguém tem a capacidade intelectual, seja doutor, seja cientista, que possa combater quando nós explanamos algo das Escrituras. É imbatível. Ele pode ter conhecimento de mandar uma nave lá na Lua, em Marte, mas com relação ao céu, aleluia, só nós temos essa graça de Deus para falar sobre as coisas sobrenaturais, espirituais, eternas, divinas, na eternidade. Você pode dar um glória a Deus por isso? Tópico número 2 da lição. E o ponto é 1. O que é essa palavra de conhecimento? Palavra de conhecimento. O que é? Este dom é uma iluminação também do Espírito Santo acerca das revelações dos mistérios de Deus. Para quê? Que a mente humana não pode conhecer e nem tem capacidade de desenvolver nada. Certo? Em 1 Coríntios 2:9 diz assim, mas, como está escrito, eu gosto desse texto, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam e que buscam os dons espirituais. Porque, meus amados, hoje é coisa rara de ver crente buscando os dons espirituais. Culto e mais culto, semana mais semana, tempo e mais tempo. E os crentes ficam, um ano, dois, já tem 15, 20 anos e não são batizados com o Espírito Santo. É culpa de Deus? Não. É o irmão que não se interessa. Se relaciona a capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo dada ao crente, é para esse conhecer fatos, circunstâncias ocultas. Foi o texto que eu acabei de ler.
Ponto número 2 do tópico número 1, da palavra do conhecimento. Sua função. O dom da palavra conhecimento não visa servir o propósito de coisas naturais, coisas efêmeras dessa vida. Como, por exemplo, arqueologia. É bíblico, mas não, o dom não foi para isso. Como, por exemplo, quem foi a mulher de Caim? É bíblico, mas o dom não é para descobrir quem foi a mulher de Caim. O dom é para coisas sobrenaturais, para o reino de Deus. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de perseverar a vida da igreja, livrando os crentes, os salvos, de qualquer engano ou artimanha do maligno. Porque se nós não tivéssemos esse investimento, ai de nós, para enfrentar as astustas ciladas do inimigo, né? Por ele estar aí a todo dia. Ponto número 3 do tópico número 2. Há exemplos bíblicos da palavra de conhecimento. Exemplos bíblicos. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Como alguém poderia saber os planos que o general da Síria estava fazendo para vir de encontro a Israel e exterminar com o povo de Deus, que na certa faria isso, porque os sírios realmente eram uma grande nação e violenta, né? Mas o Espírito de Deus revelou ao profeta e o profeta foi ao rei e o rei tomou conhecimento para que... No Novo Testamento, nós vemos que esse espírito, esse dom espiritual da palavra de conhecimento ou ciência que estava em Pedro, fez com que Pedro levantasse contra a mentira de Ananias e Safira, que aquele ato de dar a oferta, como todos estavam dando, eles mentiram, dizendo que era tanto, quando na realidade tinha vendido a sua propriedade por outro valor. Estava dando parte daquilo que eles espontaneamente ou voluntariamente se prontificaram a dar. Então, eles imediatamente foram desmascarados, porque estava sobre Pedro o espírito deste dom maravilhoso da palavra de conhecimento ou ciência. Tópico número 3 do nosso estudo: discernimento de espírito ou dos espíritos. Eu diria que esse dom de discernimento dos espíritos é uma das coisas essenciais para a vida do crente. Por quê? Porque estamos vivendo esse tempo do fim, onde Jesus disse no seu sermão profético que era o tempo em que saíam falsas doutrinas, falsos mestres, falsos cristos. Se nós não tivermos esse dom de discernimento, como iremos realmente lidar com esse povo que estão por aí? Se não tiver esse dom, poderemos ser enganados. Ponto 1. O dom de discernir espírito é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir, isso é importante, discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais, seja de quem quer seja de quem for. Este dom habilita o crente a descobrir a verdadeira fonte das coisas, se procede de Deus ou não, se é do homem, ou até se é do inimigo, de demônios. É a percepção capaz de distinguir espíritos malignos e proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Em 1 João 4:1 diz assim: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Veja que João, o evangelista, discípulo de Jesus, apóstolo, disse isso no tempo da igreja primitiva. Na igreja primitiva, há 1900 anos atrás. Imagine hoje, no nosso dia, como a coisa está proliferando. Ponto número 2, do tópico número 3. As fontes das manifestações. Destacamos 3 origens das manifestações espirituais. Elas são dadas por Deus, no caso dos dons espirituais. E no caso que nós estamos estudando hoje aqui, os três dons
dos dons de revelação. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, e esse último eu estou abordando agora, discernimento de espírito. Imagine você que isso é de Deus, porque é do Espírito Santo. Mas tem também do homem, quando ele fala, quando não é Deus que está falando. Mas tem também a do diabo, e eu quero levantar um ponto com relação ao do diabo, é que no paraíso, entendam isso, Deus tinha reservado aquele lugar para a presença dele, junto a Adão e Eva, não tinha pecado, era um ambiente sagrado. Mas foi justamente lá que o diabo se manifestou e enganou a Eva, trazendo mentira. Ela aceitou a mentira de Satanás e, na realidade, levou Adão a desobedecer a Deus. O pecado da desobediência surgiu e trouxe consequência para todos nós até o dia de hoje. Destacamos essas três origens. Uma profecia pode ser fruto da ordem divina, sim, ou da mente humana, sim, ou ainda de origem maligna. Como saber? Só quem tem o dom de discernir os espíritos pode identificar essa situação. Veja o que diz o texto de 2 Coríntios 14, a respeito do que acabamos de esclarecer. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entender porque ela se discerne espiritualmente. É pelo dom de discernir espírito que nós entendemos todas as coisas espirituais. Inclusive, ela elucida para nós os demais dons espirituais, os demais 8 dons espirituais, para que possamos ter uma vida plena, espiritualmente falando. Ponto número 3 do tópico número 2. Discernindo as manifestações espirituais. Discernindo as manifestações espirituais que nós vemos acontecer no seio da igreja, ou em qualquer parte, né, onde a gente possa estar. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Isso eu acabei de ler, que está em João 4:1. O nome de Deus deve passar pelo crivo das sagradas de Escrituras. Tudo tem que estar de conformidade com as Escrituras. Nada que possa ser dito da parte de alguém, ou de um profeta, ou daqueles que estão ministrando, pregando, seja o que for, pode contrariar o que está nas Escrituras. Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas no seu sermão profético. Justamente isso é de muito importante. Ele ensinou que os falsos profetas são conhecidos pelo fruto que produzem. Isto é, pelo caráter deles próprios. Então nós conhecemos as pessoas. A Bíblia diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, conforme a conduta moral, conforme aquela vida de santidade, aquela vida de moral que um obreiro possa ter, é que nós podemos realmente ver a sua conduta e saber de que realmente ele é um homem de Deus. E assim nós ficamos tranquilos. Precisamos do Espírito Santo para revelar-nos verdades das motivações daqueles que falam em nome de Jesus. Precisamos. É muito bonito quando a gente vê um pregador inflamado, né? Pregando com muito entusiasmo, mas nós temos que estar observando as palavras do seu sermão, ou também daqueles profetas que possam ser levantados. E assim nós podemos ter, pelo discernimento, o conhecimento de que aquilo é verdade de Deus. As profecias e os dons que Deus nos dá não é para ser julgada, não é para ser desconsiderada, mas é para que nós podemos julgar, porque em 1 Coríntios 14, 29, diz assim, 1 Coríntios 14, 29. Que falem, no caso da igreja, olha do incêndio. E se alguém falar em outras línguas, faça-se por 2
e quando muito, 3. Por sua vez, haja intérprete. Está falando a respeito da interpretação do dom de profecia, que pelo discernimento nós sabemos que quando vem para vez de Deus. Porque muitos podem se levantar falando profecia, como eu disse aqui no início, do seu próprio eu, e quando não é de Deus. Não podemos pensar em profecia do diabo, mas lembre-se que Paulo foi abordado por uma moça de espírito de adivinhação e dava para ele dizendo que ele era um homem de Deus, não só ele como os outros apóstolos que acompanhavam. Mas Paulo reconheceu que aquele espírito era maligno e repreendeu e a moça foi liberta. Por isso, o cuidado é tremendo, né? Então aqui eu voltando aos dons de profecia, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, os dons de língua nós falamos da igreja, mas não é para extravasarmos ao ponto de que a pessoa está lá fora e está ouvindo. Eu me lembro que, de certa feita, no início da minha vida espiritual, tinha uma igreja, no caso de Brasília, que de longe você ouvia o barulho, porque a igreja todinha estava falando de cristã. E isso não é de proveito, porque a pessoa não entende. A igreja é só formada de crente. Tem os que vão para a igreja para poder ouvir uma palavra de Deus. Então aqui no texto que nós estamos lendo aqui, a respeito de 1 Coríntios 14, das profecias, é para que nós entendamos de que pelo espírito de discernimento nós podemos plenamente identificar aquelas profecias, que elas vêm de Deus e não vêm do homem, da carne, mas do Espírito Santo de Deus. E assim possamos ser edificados e possamos, junto com toda a igreja, glorificar a Deus, que é uma visitação muito grande quando uma igreja vê uma profecia e o intérprete, em dom de línguas e o outro de interpretação, pode esclarecer para nós a mensagem de Deus. Concluída a nossa mensagem de hoje, a Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação, mais do que nunca, porque como Deus está no céu, nós estamos aqui, se não houver essa revelação, se Deus não usa os seus profetas, se as Escrituras não falam a vontade de Deus para a nossa vida, o que seria de nós, não é verdade? Os dons de revelação é necessário para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso, os falaciosos ensinos e as manifestações enganosas que possa trazer por parte de alguns falsos profetas, alguns falsos doutrinadores, alguns falsos pregadores. E assim eles serão desmascarados através do dom de discernimento. Esse discernimento, por isso que eu digo, é um dos mais importantes, porque nós vivemos uma época em que Jesus já nos alertou para termos todo o cuidado. Assim, meu irmão, os dons de revelação é para que nós não caiamos nas astutas ciladas do inimigo. E assim nós iremos ser mais do que vencedores, porque estaremos vencendo a todos eles. Por isso, a nossa eterna gratidão pelo que ouvimos, porque o Espírito Santo de Deus, através da palavra, trouxe ao nosso conhecimento para a nossa edificação. Eu quero orar por cada um de vocês que estiveram atentos à palavra até o fim, para que Deus possa abençoar o seu coração, você possa guardar essa palavra e tirar o proveito necessário. E passe, acima de tudo, esse é que é o mais importante, se não é batizado, procure. Deus não faz acepção de pessoa. Deus não tem protegido para dar para uns e outros não. Não tem ninguém com o merecimento tal que Deus deu para ele os dons espirituais e para que você não possa receber. E assim nós possamos dar continuidade à nossa vida cristã, plena. Pai, em nome de Jesus, eu curvo a minha cabeça, eu oro ao trono da Tua graça e te peço, nesse momento, no nome precioso de Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar os corações, no caso, as mentes, de cada um que ouviram a Tua palavra, que ela possa ser impregnada, Senhor, nas tábuas do seu coração, da sua mente, do seu entendimento, para que assim ele possa viver esta vida, essa dimensão gloriosa que os dons espirituais traz para cada crente, para a vida da igreja, para a nossa edificação. Enfim, a edificação de todo o corpo de Cristo. Abençoa na continuidade dessa jornada, deste dia, dessa semana, e que eles possam, Senhor, desfrutar muito
com tudo que ouviram e com tudo que possa almejar no seu coração. Tudo isso te pedimos, tudo isso te agradecemos no nome de Jesus. Você confirmando isso, disse comigo simplesmente, amém. E eu repito, amém.